Eu nunca imaginei que seria empurrada contra uma parede de vidro no meio do escritório onde trabalhei por 5 anos. Muito menos que isso aconteceria aos gritos de "Você está dormindo com ele", enquanto dezenas de olhos se viravam na nossa direção e meu chefe permanecia paralisado, em silêncio, sem dizer uma única palavra em minha defesa. Mas foi exatamente isso que aconteceu numa terça-feira comum de março, quando a esposa dele invadiu a empresa e decidiu transformar minha vida profissional em um inferno público. O que ela não sabia é que naquele momento eu já tinha nas mãos algo que mudaria tudo. Um envelope. Um simples envelope que eu vinha preparando há semanas, esperando pacientemente pelo momento certo. E quando ela exigiu minha demissão imediata, com aquele sorriso de satisfação no rosto, eu apenas respirei fundo e disse as palavras que fariam aquele sorriso desaparecer para sempre. Meu nome é Marina. Tenho 32 anos e durante 5 anos fui a secretária executiva do diretor comercial de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Não era apenas uma secretária comum que organizava agendas e servia café. Eu era a pessoa que conhecia cada detalhe das operações do departamento, que negociava prazos com clientes internacionais, que preparava apresentações estratégicas para a diretoria e que muitas vezes salvava meu chefe de decisões desastrosas com análises precisas e dados que eu compilava meticulosamente. Acordava às 5 da manhã para revisar e-mails que chegavam durante a madrugada. Ficava até tarde quando havia fechamentos de contratos importantes e abria mão de finais de semana quando projetos críticos exigiam dedicação extra. Minha mesa ficava em uma sala anexa à do diretor, separada apenas por uma porta de vidro, o que me permitia estar sempre disponível. Os colegas me respeitavam, os clientes confiavam em mim e meu chefe, Roberto, sempre dizia que eu era indispensável. Roberto tinha 45 anos, era casado há 15 com Camila e tinha 2 filhos adolescentes. Nosso relacionamento sempre foi estritamente profissional e respeitoso. Ele era exigente, mas justo e reconhecia meu trabalho publicamente. Recebi 3 promoções nesses 5 anos e meu salário era acima da média justamente pela responsabilidade que eu carregava. Nunca houve absolutamente nada além de profissionalismo entre nós. Nenhum olhar inadequado, nenhuma insinuação, nenhum comentário fora de lugar. Eu o chamava de senhor ou Roberto em contextos informais, e ele me tratava com o respeito que qualquer profissional competente merece. Viajamos juntos para conferências e reuniões com clientes dezenas de vezes, sempre com tudo documentado. Camila sabia disso. Ela tinha acesso a todas as informações e, nos primeiros anos, até me cumprimentava educadamente quando aparecia no escritório para almoçar com o marido. Mas algo mudou há cerca de 8 meses. Camila começou a aparecer no escritório com frequência incomum. Antes, ela visitava Roberto talvez uma vez por mês, geralmente para almoços planejados. De repente, estava ali 2, 3 vezes por semana, sempre sem avisar, sempre com aquele olhar que vasculhava cada canto da sala. No começo, pensei que fosse coincidência, mas logo ficou evidente que o alvo era eu. Ela me observava com uma intensidade desconfortável, analisava cada interação minha com Roberto e fazia comentários passivo-agressivos disfarçados de cordialidade. "Nossa, Marina, você fica até tarde aqui, né? Seu namorado não reclama, não?" dizia com um sorriso falso. Ou então, "Que dedicada você é. Às vezes até demais, não acha?" Eu respondia sempre educadamente, mantendo o profissionalismo, mas sentia o veneno por trás de cada palavra. As coisas começaram a escalar de forma assustadora. Camila passou a me questionar diretamente sobre reuniões e viagens de trabalho. "Por que você precisa viajar com ele de novo? Não tem outra pessoa que possa ir?" perguntou certa vez na frente de outros colegas, me colocando em uma posição extremamente desconfortável. Comecei a perceber que ela vasculhava minha mesa quando eu saía para o almoço, mexia em documentos, olhava meu computador por cima do meu ombro. Roberto parecia não perceber ou escolhia ignorar, o que me deixava ainda mais frustrada. Tentei conversar com ele discretamente. "Roberto, percebi que a Camila tem vindo muito ao escritório ultimamente e parece incomodada com minha presença. Talvez seja bom vocês conversarem." Ele suspirou, disse que era só uma fase, que ela estava estressada com questões pessoais e que eu não devia me preocupar. Mas eu devia, porque a situação estava prestes a explodir. Foi numa manhã de terça-feira que tudo desmoronou. Eu estava em minha sala, revisando um contrato importante, quando ouvi a porta do escritório se abrir com violência. Levantei os olhos e vi Camila entrando como um furacão,
o rosto vermelho de raiva, os olhos fixos em mim. Roberto estava em sua sala, ao telefone com um cliente. Ela passou direto por mim sem dizer nada, entrou na sala dele e, mesmo através do vidro, dava para ver a discussão acalorada. Ela gesticulava freneticamente, apontava para mim, gritava coisas que eu não conseguia ouvir direito. Roberto tentava acalmá-la, mas era inútil. Meu coração disparou. Sabia que algo muito ruim estava prestes a acontecer. Colegas começaram a se aproximar, curiosos, sentindo o clima tenso. E então a porta se abriu novamente. Camila saiu da sala do Roberto e veio diretamente em minha direção. Seus olhos estavam úmidos, mas não de tristeza. Era fúria pura. Eu me levantei, tentando manter a compostura, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, ela já estava a centímetros do meu rosto. Você acha que eu sou idiota? Cuspiu as palavras com ódio. Acha que eu não vejo o que está acontecendo aqui? Tentei responder, mas ela não me deu chance. Você está dormindo com ele, gritou tão alto que tenho certeza de que o escritório inteiro ouviu. Não tenta negar. Eu sei de tudo. As viagens, os horários, as mensagens. Meu rosto queimou de humilhação. Olhei ao redor e vi pelo menos 20 pessoas nos observando, algumas com expressões de choque, outras com aquela curiosidade mórbida. Camila, você está completamente enganada, consegui dizer mantendo a voz firme. Minha relação com Roberto é estritamente profissional. Sempre foi. Ela deu uma risada sarcástica, aquele tipo de riso que não tem nada de alegria. Estritamente profissional? Você acha que eu nasci ontem? Quantas secretárias estritamente profissionais viajam sozinhas com o chefe? Quantas ficam até tarde todos os dias? Quantas recebem presentes caros dele? Presentes caros? Do que ela estava falando? Eu nunca recebi nenhum presente de Roberto além de um bônus anual que todos os funcionários recebiam. Que presentes? Camila, isso é um mal-entendido absurdo. Não existe nada entre mim e seu marido. Foi quando ela me empurrou. Não foi um empurrão forte o suficiente para me derrubar, mas foi violento o suficiente para me fazer cambalear para trás, batendo contra a parede de vidro da minha sala com um impacto que ecoou no ambiente silencioso. Algumas pessoas gritaram. Eu fiquei paralisada, mais pelo choque da agressão do que pela dor física. Olhei para Roberto, que tinha saído de sua sala e estava parado ali, completamente imóvel, boca entreaberta, mas em silêncio absoluto. Ele não disse nada, não me defendeu. Apenas ficou ali, assistindo. Você vai ser demitida, Camila disse, recuperando a compostura rapidamente. Não quero você perto do meu marido nunca mais. Hoje é seu último dia aqui. Olhou para Roberto, esperando confirmação. Ele desviou o olhar. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Não era só a humilhação pública ou a injustiça gritante. Era perceber que um homem por quem eu tinha trabalhado incansavelmente durante 5 anos não tinha coragem de abrir a boca para me defender de uma acusação absurda. As lágrimas começaram a queimar meus olhos, mas me recusei a deixá-las cair ali, na frente de todos. Não daria a ela essa satisfação. Respirei fundo, limpei a garganta e fiz algo que eu vinha me preparando para fazer há semanas. Abri a gaveta da minha mesa com as mãos tremendo, mas mantendo a expressão neutra. Lá dentro estava um envelope pardo, lacrado, com a palavra confidencial escrita à mão. Eu o segurei por um momento, sentindo o peso não só do papel, mas do que ele representava. Aquele envelope continha semanas de observação silenciosa, de documentação cuidadosa, de descobertas que mudariam completamente o rumo daquela história. Levantei os olhos para Camila, que me olhava com aquele sorriso de vitória, achando que tinha vencido. Para Roberto, que ainda não conseguia me olhar. Para os colegas que nos observavam. E então disse, com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Tudo bem, Camila. Se é isso que você quer, não vou lutar contra. Mas antes de eu sair daqui, preciso que alguém do RH leia isso. Estendi o envelope na direção de Ana Paula, a gerente de recursos humanos. Por favor, Ana, leia o conteúdo desse envelope antes que qualquer decisão sobre minha demissão seja oficializada. Camila franziu a testa, a confiança abalando levemente. Que diabos é isso? Alguma tentativa patética de se vitimizar? Eu não respondi. Apenas continuei olhando para Ana Paula, que se aproximou hesitante e pegou o envelope. Marina, o que é isso? Ela perguntou em voz baixa. É tudo o que vocês precisam saber antes de tomarem qualquer decisão. Respondi, mantendo o tom calmo. Leia na sala de reuniões. Convoque quem você achar necessário. Eu estarei aqui esperando. Roberto finalmente se mexeu, dando alguns passos na minha direção. Marina,
Do que você está falando? Que envelope é esse? Olhei para ele e, pela primeira vez em 5 anos, meu olhar não tinha o respeito profissional de sempre. Você vai descobrir em breve, Roberto. Todos vocês vão. Me virei, voltei para dentro da minha sala e fechei a porta de vidro. Podia sentir os olhares, os murmúrios, a confusão, mas dentro de mim, pela primeira vez naquela manhã horrível, senti algo parecido com controle. Eu tinha jogado a primeira carta. E o jogo estava apenas começando. Se você já passou por uma situação de humilhação injusta no trabalho, deixe seu like. Se quer descobrir o que tinha naquele envelope que mudou tudo, se inscreva no canal e ative o sininho, porque o que vem a seguir vai te deixar sem palavras. Comente aqui embaixo. Você teria tido a mesma calma? A reviravolta dessa história é épica, e você não pode perder os próximos capítulos. Vamos continuar. Sentei na minha cadeira e simplesmente respirei. Profundamente. Meu corpo tremia pela descarga de adrenalina, mas minha mente estava estranhamente clara. Eu sabia que nos próximos 30 minutos, enquanto Ana Paula e provavelmente outros executivos do RH lessem o conteúdo daquele envelope, o escritório todo seria um festival de especulações. Podia ver pelos vidros as pessoas conversando em grupinhos, lançando olhares na minha direção. Camila tinha saído com Roberto para a sala dele, e dava para ver que ela gesticulava agitadamente, provavelmente exigindo que minha demissão fosse processada imediatamente. Ele parecia tenso, confuso. Bom, era exatamente assim que eu queria que ele se sentisse, porque nas próximas horas, toda aquela confusão ia fazer muito mais sentido. Vou ser honesta. Não cheguei naquele momento por acaso. Não foi uma jogada de sorte ter aquele envelope pronto exatamente no dia em que Camila decidiu me humilhar publicamente. Era o resultado de semanas de observação meticulosa, de uma mudança fundamental na minha maneira de encarar a situação. Porque houve um momento, cerca de 3 semanas antes, em que eu tive que tomar uma decisão. Ia continuar sendo a vítima passiva de uma perseguição insana ou ia começar a entender o que realmente estava acontecendo? Eu escolhi a segunda opção. E o que descobri foi muito mais sério e perturbador do que eu jamais poderia imaginar. Tudo começou numa noite em que fiquei até mais tarde no escritório. Roberto tinha saído às 6 e o escritório estava praticamente vazio. Eu estava salvando os documentos quando recebi uma ligação estranha. Era um número que eu não conhecia. Marina, uma voz feminina que eu não reconheci imediatamente. Sim, quem fala? Houve uma pausa. É a Júlia, do financeiro. Desculpa ligar fora do horário, mas preciso falar com você sobre algo delicado. Júlia era uma analista financeira com quem eu interagia ocasionalmente. Ela parecia nervosa. Claro, Júlia. O que aconteceu? Outra pausa. Olha, eu não deveria estar falando isso, e você não pode contar para ninguém que fui eu, mas você precisa ficar atenta. Tem algo muito errado acontecendo com as despesas que passam pela sua aprovação. Meu estômago se apertou. Como assim? Ela suspirou. Nas últimas semanas, comecei a notar inconsistências nos relatórios de despesas do departamento comercial. Compras pessoais sendo lançadas como despesas corporativas, valores inflados, fornecedores fantasmas. E o padrão indica que alguém está usando as credenciais do Roberto para aprovar essas transações. Mas você é quem realmente processa tudo antes de chegar nele. Então achei que você deveria saber. Fiquei em silêncio, processando. Júlia, eu não aprovo nenhuma despesa suspeita. Tudo que passa por mim é legítimo. Eu sei, ela disse rapidamente. Por isso estou te ligando. Porque essas aprovações estão acontecendo, mas não estão passando por você. Alguém está usando o sistema de aprovação dele diretamente, pulando você. E Marina, muitas dessas compras têm notas fiscais com o nome da Camila. O sangue congelou nas minhas veias. O quê? Joias, roupas de grife, spa, restaurantes caríssimos. Tudo sendo jogado como despesa de entretenimento corporativo. Mas quando eu fui checar os clientes supostamente beneficiados, muitos nem existem ou nunca tiveram reunião alguma com o departamento comercial. Isso é fraude, Marina. E se descobrirem, o Roberto vai se ferrar. E provavelmente você também, porque oficialmente você é responsável por revisar essas coisas. Meu coração disparou. Júlia, você tem como me mandar esses documentos? Ela hesitou. Marina, isso pode me custar o emprego e pode ser perigoso para você também. Eu entendo o risco, respondi firme. Mas se o que você está dizendo é verdade, eu preciso me proteger. E proteger o Roberto também, mesmo que ele não mereça minha lealdade no momento. Júlia concordou e naquela mesma noite me enviou por e-mail pessoal uma série de documentos digitalizados. Quando abri os arquivos e comecei a revisar, fiquei absolutamente chocada.
Eram dezenas de transações suspeitas nos últimos 6 meses. Um colar de diamantes de R$ 20.000 lançado como brinde para cliente VIP. Um pacote de spa de luxo de R$ 15.000 como evento de team building. Jantares semanais em restaurantes caríssimos, sempre para 2 pessoas, lançados como reuniões estratégicas com parceiros, mas sem nenhum contrato resultante. Roupas, sapatos, bolsas de grife, tudo com notas fiscais emitidas para a empresa, todas aprovadas digitalmente pelo login do Roberto, mas nenhuma tinha passado pelo meu crivo. E o mais perturbador, quando chequei as datas dessas aprovações suspeitas, percebi um padrão assustador. Muitas delas aconteciam em horários em que Roberto estava em reuniões externas ou viagens, momentos em que ele não tinha como estar logado no sistema. Alguém estava usando as credenciais dele sem autorização, e não era difícil adivinhar quem. Camila tinha acesso ao escritório dele, conhecia suas senhas e tinha todas as razões para querer afastar qualquer pessoa que pudesse descobrir o esquema. Inclusive eu, especialmente eu, porque se alguém na empresa tinha capacidade para identificar essas irregularidades, era justamente a secretária executiva que processava todas as transações financeiras do departamento. Tudo começou a fazer sentido. Os ciúmes exagerados, as visitas constantes, a paranoia. Não era insegurança conjugal. Era medo de ser descoberta. A partir daquele dia, mudei completamente minha abordagem. Parei de tentar me defender das acusações de Camila e comecei a observar. Realmente observar. Cheguei mais cedo ao escritório e passei a revisar logs de acesso do sistema. Confirmei que havia logins com as credenciais do Roberto em horários impossíveis. Comecei a documentar cada visita de Camila ao escritório, anotando discretamente dia, hora, quanto tempo ela ficava e o que fazia. Descobri que ela sempre pedia para esperar o Roberto na sala dele quando ele estava em reuniões e, nesses momentos, ficava sozinha com o computador. Instalei discretamente um pequeno aplicativo de monitoramento no PC dele com a ajuda de um amigo da TI. E as imagens que capturei foram esclarecedoras. Camila entrando na sala, sentando no computador, acessando o sistema financeiro, aprovando transações. Mas foi quando comecei a investigar a vida pessoal dela que as coisas ficaram realmente chocantes. Contratei um investigador particular discreto. Gastei parte das minhas economias nisso, mas precisava de provas concretas. E o que ele descobriu foi explosivo. Camila não estava apenas desviando dinheiro da empresa. Ela estava tendo um caso. Um affair de longa data com um personal trainer 20 anos mais novo, um clichê ambulante chamado Diego, que ela conheceu na academia e com quem se encontrava regularmente em um apartamento que ela alugava secretamente, usando justamente o dinheiro desviado da empresa. O investigador me trouxe fotos, registros de entrada e saída do prédio, extratos mostrando pagamentos do aluguel. Era ela quem estava traindo Roberto, não eu. E mais, ela estava projetando a própria culpa, acusando o marido e eu de algo inexistente para desviar qualquer suspeita. Compilei tudo meticulosamente. Cópias dos documentos que Júlia me enviou, prints dos logs de acesso suspeitos, as imagens do monitoramento mostrando Camila usando o computador do Roberto, o relatório completo do investigador particular com fotos, datas, locais. Organizei tudo em ordem cronológica. Criei um documento explicativo detalhando cada evidência e coloquei tudo dentro daquele envelope pardo. Fiz 3 cópias idênticas. Uma guardei em casa, outra deixei com uma amiga de confiança, e a terceira foi a que entreguei para Ana Paula naquele dia fatídico. Eu sabia que, eventualmente, Camila tentaria me demitir. Era só uma questão de tempo. Eu só não esperava que fosse de forma tão dramática e violenta. Mas foi até melhor assim, porque agora havia testemunhas da agressão e a demissão que ela exigia seria contestada com provas irrefutáveis. Enquanto esperava na minha sala, observava Roberto e Camila através do vidro. Ela parecia cada vez mais agitada, ele cada vez mais confuso. Em um determinado momento, ela saiu da sala dele e foi embora, não sem antes me lançar um olhar de puro ódio ao passar. Cerca de 40 minutos depois, Ana Paula voltou. Mas não estava sozinha. Com ela estavam o diretor de RH, o diretor jurídico da empresa e o VP de operações, todos com expressões sérias. Meu coração acelerou, mas mantive a calma. Marina, podemos conversar? Ana Paula disse, a voz cuidadosa. Claro. Eles me convidaram para uma sala de reuniões reservada. Roberto tentou se aproximar, mas o diretor jurídico fez um gesto para que ele não interferisse. Entramos na sala, fecharam a porta. Marina,
começou o diretor de RH. O conteúdo desse envelope é extremamente sério. São acusações gravíssimas. Não são acusações, respondi calmamente. São fatos documentados com evidências verificáveis. Cada número, cada data, cada transação pode ser confirmada nos sistemas da empresa. As fotos têm metadados com hora e local. O relatório do investigador particular inclui declarações de testemunhas. Tudo ali é sólido e real. Ana Paula respirou fundo. Marina, você entende que isso implica em fraude corporativa, uso indevido de recursos e crimes graves? Sim, e entendo também que eu estava prestes a ser demitida injustamente para encobrir tudo isso. Camila sabia que se alguém na empresa ia descobrir o esquema, seria eu. Então criou essa narrativa absurda para me desacreditar e me afastar antes que as evidências viessem à tona. A agressão de hoje foi o ápice de semanas de perseguição. O diretor jurídico folheou os documentos. Por que você não trouxe isso antes? Porque precisava ter certeza absoluta, precisava de provas irrefutáveis e não sabia em quem confiar. Eles trocaram olhares. Vamos precisar investigar tudo isso profundamente, disse o VP. E enquanto isso, você vai ser afastada temporariamente, com remuneração integral, até que a situação seja esclarecida. Senti um aperto. Afastada? Por quê? Eu sou a vítima aqui. É procedimento padrão em investigações dessa natureza, explicou Ana Paula. Não é uma punição. É para sua proteção e para garantir a integridade da investigação. Roberto também será afastado. Aquilo me acalmou um pouco. E Camila? Perguntei. Ela será informada de que está proibida de entrar nas dependências corporativas até segunda ordem, respondeu o diretor jurídico. Se metade do que está nesse envelope for confirmado, Marina, pode ter certeza de que haverá consequências severas, tanto corporativas quanto legais. Assenti. É tudo o que eu quero. Justiça. E minha reputação de volta. Eles me liberaram e me pediram que recolhesse meus pertences. Saí da sala e voltei para minha estação de trabalho. O escritório todo me observava, mas dessa vez os olhares eram diferentes. Havia curiosidade, sim, mas também respeito, porque mesmo sem saber exatamente o que tinha acontecido, todos perceberam que a dinâmica tinha mudado. Não era mais a secretária humilhada e covarde, era alguém que tinha jogado uma bomba sobre a mesa. Comecei a recolher meus pertences, fotos da família, uma planta, alguns livros. Roberto apareceu na porta, pálido. Marina, precisamos conversar. Olhei para ele e pela primeira vez em 5 anos, não senti nada, nem raiva, nem decepção. Apenas vazio. Não, Roberto, não precisamos. Você teve sua chance de me defender hoje de manhã e escolheu ficar em silêncio. Agora é tarde demais. Mas eu não sabia de nada. Marina, você tem que acreditar em mim, suspirei. Honestamente? Não sei se acredito. E neste momento não me importa. O que importa é que a verdade vai aparecer e cada um vai arcar com suas responsabilidades. Peguei minha bolsa e minha caixa e saí sem olhar para trás. Os 3 dias seguintes foram os mais estranhos da minha vida profissional. Estar afastada do trabalho, sabendo que uma investigação massiva estava acontecendo, que documentos estavam sendo analisados, que pessoas estavam sendo interrogadas, foi angustiante, mas também libertador de uma forma estranha. Pela primeira vez em 5 anos, não acordei às 5 da manhã para checar e-mails. Simplesmente respirei. Li livros que estavam acumulados, fiz longas caminhadas, conversei com amigos que eu tinha negligenciado e esperei. Esperei pela ligação que eu sabia que viria. Ela veio na manhã do 4º dia. Era Ana Paula. Marina, pode vir à empresa hoje à tarde? Precisamos conversar sobre os resultados preliminares da investigação. Meu coração disparou. Claro. Que horas? 15 horas, na sala de reuniões do 8º andar. O 8º andar era onde ficava a diretoria executiva. Isso significava que o caso tinha subido até o topo. Cheguei às 15 horas em ponto, vestindo um terno azul marinho que eu reservava para apresentações importantes. Queria estar impecável porque sabia que aquela reunião definiria meu futuro profissional. Quando entrei na sala, fiquei surpresa. Não era apenas o time de RH, estava o CEO da empresa, o CFO, todos os diretores e mais 2 pessoas que se apresentaram como auditores externos. Roberto não estava. Camila, obviamente, também não. Marina, obrigado por vir, disse o CEO. Sente-se, por favor. Sentei, tentando manter a compostura. Nos últimos dias, começou ele, realizamos uma auditoria completa das transações financeiras do departamento comercial dos últimos 18 meses. Também analisamos logs de acesso, revisamos políticas e conduzimos entrevistas. O que descobrimos é francamente alarmante. Ele pausou.
olhando diretamente para mim. As evidências que você forneceu se mostraram não apenas precisas, mas apenas a ponta do iceberg. O esquema era ainda mais extenso. Identificamos mais de R$300 mil em despesas fraudulentas aprovadas indevidamente usando as credenciais do Roberto nos últimos 18 meses. 300 mil. Meu Deus! Confirmamos também que essas aprovações aconteciam em horários que Roberto comprovadamente não estava na empresa. E através das câmeras de segurança, temos imagens claras de Camila acessando o computador dele em múltiplas ocasiões. O diretor jurídico assumiu a palavra. Marina, você foi vítima de uma campanha sistemática de intimidação cujo objetivo era te afastar antes que você descobrisse as irregularidades. Isso está claro para todos nós. Senti um nó na garganta. Era alívio, validação. Quanto ao Roberto, continuou o CEO, nossa investigação indica que ele foi negligente e imprudente ao extremo. Permitiu que terceiros tivessem acesso às suas credenciais corporativas, não revisou relatórios que eram sua responsabilidade e falhou em proteger uma funcionária competente. No entanto, não encontramos evidências de que ele estava conscientemente envolvido no esquema. Parece ter sido, na melhor das hipóteses, um tolo útil. Qual vai ser a consequência? Perguntei. Roberto está sendo rebaixado para uma posição gerencial sem acesso a aprovações financeiras, com redução salarial correspondente. Vai passar por um programa extensivo de compliance e terá sua performance monitorada de perto. É uma segunda chance que muitos acharam que ele não merecia, mas consideramos seu histórico anterior. E Camila? O diretor jurídico sorriu de forma sombria. A empresa está processando Camila civil e criminalmente. Fraude corporativa, uso indevido de sistemas, apropriação indébita. Os valores envolvidos caracterizam crime grave. Ela já foi notificada. Além disso, Roberto está entrando com pedido de divórcio. Divórcio. As coisas tinham escalado rapidamente. Marina, o CEO voltou a falar. Você demonstrou integridade, competência investigativa e coragem. Agiu de forma profissional em circunstâncias extremamente adversas. A empresa reconhece que falhou com você ao não identificar esse problema mais cedo. Por isso gostaríamos de oferecer algo. Meu coração acelerou. Estamos te oferecendo retornar em uma nova posição. Gerente de compliance e controles internos do departamento comercial, reportando diretamente ao CFO. Salário 60% superior, benefícios expandidos e garantia contratual de estabilidade pelos próximos 3 anos. Essa posição acabou de ser criada especificamente porque percebemos que precisamos de alguém vigilante supervisionando nossas operações. Fiquei em silêncio, processando. Era uma promoção significativa, reconhecimento imenso, mas também significava voltar para aquele ambiente, trabalhar no mesmo escritório onde tinha sido humilhada. Posso pensar sobre isso? O CEO pareceu surpreso, mas assentiu. Claro. Quanto tempo você precisa? Alguns dias, uma semana talvez, sem problema. Mas quero que saiba que toda a liderança está unida no desejo de te ver de volta. Você provou ser exatamente o tipo de profissional que queremos. Agradeci. Apertei as mãos de todos e saí daquela reunião com a cabeça girando. Era uma vitória incrível. Mas havia uma pergunta que não parava de ecoar. Eu realmente queria voltar? Naquela mesma noite, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era Camila. Você está feliz agora? Destruiu minha vida, meu casamento, minha reputação, tudo porque é uma invejosa que nunca vai ter o que eu tinha. Espero que se sinta orgulhosa. Li 3 vezes. A primeira reação foi raiva. Como ela ousa se fazer de vítima? Depois veio tristeza. De certa forma, ela tinha razão em uma coisa. Eu tinha destruído a vida dela, não intencionalmente. Não por vingança, mas em legítima defesa. Mas então, lembrei do empurrão, dos gritos, da humilhação. Lembrei de todas as noites chorando, e a culpa evaporou. Digitei uma resposta curta. Você destruiu sua própria vida com suas escolhas, Camila. Eu apenas trouxe a verdade à luz. Bloqueei o número e deletei a conversa. Nos dias seguintes, a história vazou pela empresa. Mesmo com os esforços de RH para manter discrição, era impossível esconder uma investigação daquele porte. As fofocas corriam soltas. Algumas pessoas me mandaram mensagens de apoio, dizendo que sempre souberam que eu era profissional. Outras queriam detalhes que eu me recusei a fornecer. E alguns poucos, surpreendentemente, mandaram mensagens criticando, dizendo que eu tinha ido longe demais ao envolver investigador particular. Essas últimas me irritaram. Como eu tinha ido longe demais ao me defender, mas aprendi que sempre haverá pessoas que culpam a vítima. No 5º dia, tomei minha decisão. Liguei para Ana Paula. Aceito a proposta,
mas tenho algumas condições. Quais? Primeira, quero um escritório próprio, longe do departamento comercial. Posso fazer vistorias, mas não quero ficar no mesmo andar que Roberto. Segunda, quero autoridade completa para implementar novos controles sem precisar de aprovação dele. Terceira, quero uma cláusula contratual garantindo que qualquer retaliação resultará em indenização pré-estabelecida. Ana Paula riu. Você aprendeu a negociar duro. Aprendi que preciso proteger meus interesses. Justo. Vou levar para o CEO, mas acredito que todas serão aceitas. Você provou que vale cada centavo. E foram. 3 dias depois, eu estava assinando um novo contrato, significativamente mais favorável, e marcando minha data de retorno. O final de semana antes do retorno foi estranho. Nervosismo e empolgação se misturavam. Eu tinha vencido, mas também estava voltando para um ambiente que agora me via de forma completamente diferente. Não era mais só a secretária dedicada. Era a mulher que derrubou um esquema de fraude, que enfrentou uma perseguição e saiu vitoriosa. Na noite de domingo, recebi uma mensagem de Roberto. Meu primeiro impulso foi deletar sem ler, mas a curiosidade venceu. Marina, sei que não tenho direito de pedir nada, mas se você puder me dar 5 minutos na segunda-feira, eu gostaria de falar pessoalmente. Não para me justificar, mas para pedir desculpas do jeito certo. Entendo se você recusar. Olhei por um longo tempo. Parte de mim queria ignorar, mas outra parte reconhecia que ouvir poderia ser importante. Digitei. Segunda, às 14 horas. Sala de reuniões, C. 5 minutos. A resposta veio imediatamente. Obrigado. Marie. De segunda-feira chegou. Acordei mais cedo que o necessário, resultado de uma noite mal dormida. Cheguei à empresa às 8, 30 minutos antes do horário combinado. O prédio estava com aquela energia peculiar das manhãs de segunda-feira. Mas quando passei pela recepção e os seguranças me cumprimentaram com um "Bom dia, gerente Marina", a realidade da mudança se tornou concreta. Não era mais secretária, era gerente. Tinha um novo crachá, novo título, nova responsabilidade. Meu novo escritório ficava no 6º andar, longe do departamento comercial. Era uma sala envidraçada com vista para a cidade, menor que a do Roberto, mas infinitamente maior que minha antiga estação. Havia uma mesa de madeira escura, 2 monitores novos, uma estante vazia e uma cadeira ergonômica cara. Sobre a mesa havia uma pasta com documentos, meu contrato oficial, um manual de responsabilidades, organograma da empresa e uma carta de boas-vindas do CEO. Sentei na cadeira nova, girei suavemente olhando pela janela e deixei um sorriso pequeno escapar. Tinha conseguido. Contra todas as probabilidades, tinha não apenas sobrevivido, mas prosperado. Minha primeira semana foi intensa. Tive reuniões com todos os diretores, revisei políticas de compliance existentes, comecei a desenhar novos controles internos. Foi gratificante perceber que a empresa estava levando a sério a necessidade de mudança. O incidente tinha sido um despertar para vulnerabilidades que existiam há anos, e eu estava na posição única de poder corrigi-las. Mas havia um elefante na sala. Roberto. Desde meu retorno, tínhamos nos cruzado apenas uma vez no corredor. Ele abaixou a cabeça, murmurou um "Oi", constrangido, e seguiu rapidamente. A reunião estava marcada para aquela quinta-feira. Quando o horário chegou, eu já estava na sala de reuniões C, revisando documentos, tentando parecer ocupada. Roberto entrou pontualmente. Parecia visivelmente mais magro, com olheiras profundas. O divórcio e o rebaixamento estavam cobrando seu preço. "Oi, Marina", disse ele, voz baixa. "Obrigado por aceitar me ouvir." Fiz um gesto para que ele sentasse. "Você tem 5 minutos, Roberto." Ele respirou fundo, as mãos entrelaçadas. "Eu estraguei tudo. Sei que isso é óbvio, mas preciso dizer, estraguei com você, com a empresa, com minha família. E a pior parte é que eu não tenho desculpa. Eu sabia que algo estava errado e escolhi ignorar. Permaneci em silêncio. Quando ela começou a ficar obcecada com você, quando começou a aparecer no escritório toda hora, quando começou com aquelas insinuações, eu devia ter cortado pela raiz. Devia ter te protegido. Devia ter sido o líder que você merecia. Mas eu fui covarde, com medo de conflito, com medo de encarar que meu casamento estava podre. Eu escolhi fingir que não estava vendo, e você pagou o preço." Ele pausou, os olhos brilhando. "Quando você foi empurrada e eu fiquei ali parado feito um idiota mudo, eu me odiei, mas o choque me paralisou. E quando percebi que precisava reagir, você já tinha entregado aquele envelope.
O envelope não teria existido se você tivesse me defendido antes, disse friamente. Se você tivesse tido a decência de me tratar como a profissional leal que fui, eu teria chegado até você em privado. Mas você deixou claro que sua prioridade era apaziguar uma mulher instável. Então, eu tive que me proteger sozinha. Roberto assentiu, aceitando cada palavra como um golpe merecido. Você está certa, em tudo. E eu não vim esperando perdão, porque não mereço. Vim apenas para dizer que sinto muito, profundamente. E que se você precisar de qualquer coisa, pode contar comigo. Você merecia melhor. E eu vou ter que viver com isso. Olhei para ele por um longo momento. Parte de mim queria continuar fria, mas outra parte, que ainda se lembrava dos bons momentos, reconhecia que ele estava genuinamente destroçado. Roberto, aceito suas desculpas. Não porque você merece ser perdoado facilmente, mas porque eu mereço seguir em frente sem carregar esse peso. Mas preciso que você entenda, nosso relacionamento mudou permanentemente. Não vamos voltar ao que era. Eu não confio mais em você, e vai levar muito tempo para essa confiança ser reconstruída. Por enquanto, manteremos uma relação estritamente necessária, cordial, mas distante. Ele concordou. É mais do que eu esperava. Obrigado. Levantou-se para sair, mas parou na porta. Uma última coisa. O divórcio está em andamento, e muita coisa sobre o que Camila fez está vindo à tona. É pior do que eu imaginava. Como assim pior? Roberto hesitou. As compras fraudulentas foram só parte. Ela esvaziou contas conjuntas, pegou empréstimos em meu nome, vendeu investimentos sem consultar, e o caso com o personal trainer não era o primeiro. Havia outros, vários. Meu advogado está achando evidências de que ela mantinha um estilo de vida completamente secreto há anos. É como se eu tivesse sido casado com uma estranha. Senti uma pontada de pena, rapidamente suprimida. Lamento, Roberto, mas isso só reforça que eu fiz a coisa certa. Ele assentiu sombriamente e saiu. Nas semanas seguintes, as consequências para Camila foram se tornando públicas. Primeiro, foi a notícia de que a empresa tinha oficialmente entrado com uma ação criminal. A imprensa especializada pegou a história. Depois, veio a exposição social. O divórcio era público porque envolviam ativos significativos e os documentos continham detalhes sobre os affairs, os gastos, as mentiras. Amigos começaram a se afastar. Fotos dela chegando ao tribunal circularam nas redes. Comentários cruéis, mas verdadeiros, proliferavam. Uma colega do RH me mostrou posts onde Camila tentava se defender. Fui perseguida por homens poderosos que não aceitavam uma mulher forte. Ela escreveu com pouquíssimo engajamento. A verdade vai aparecer, mas a verdade já tinha aparecido. O que mais me surpreendeu foi a velocidade com que sua vida desmoronou. O apartamento luxuoso foi retomado por inadimplência. O carro foi apreendido. Até o personal trainer terminou quando o dinheiro secou. Ela estava, em todos os sentidos, em queda livre. Parte de mim sentia que era justiça poética. Ela tinha tentado me destruir e agora enfrentava as consequências multiplicadas. Mas outra parte sentia uma tristeza estranha, porque na raiz estava uma mulher profundamente insegura, que, ao invés de trabalhar suas questões, escolheu manipulação e fraude. Era um desperdício trágico, mas não era minha responsabilidade consertar. Cerca de 2 meses após meu retorno, recebi uma notificação oficial. Camila tinha feito um acordo de confissão. Em troca de uma sentença reduzida, ela confessou integralmente, concordou em ressarcir a empresa e aceitaria liberdade condicional com prestação de serviço. Não haveria prisão, mas sua ficha estava manchada permanentemente. Quando li, fechei os olhos e respirei profundamente. Estava acabado. O pesadelo tinha terminado. A justiça tinha sido feita. Naquela semana, o CEO me chamou. Marina, quero te dar uma atualização. O conselho revisou todo o caso e ficou impressionado com sua conduta. É o tipo de caráter que queremos em liderança. Agradeci. Além disso, ele continuou, estamos expandindo seu departamento. Você terá uma equipe de 3 analistas sob sua supervisão. E estamos criando políticas baseadas nas suas recomendações. Seu trabalho está literalmente moldando como esta empresa vai operar. Saí sentindo algo que não sentia há muito tempo. Orgulho genuíno. Não o orgulho de ter vencido uma batalha, mas o orgulho de ter construído algo positivo a partir de uma situação horrível, de ter transformado trauma em mudança sistêmica, de ter provado, para mim mesma, mais que para qualquer outra pessoa, que eu era mais forte do que jamais imaginei. Naquela noite, abri uma garrafa de vinho guardada para uma ocasião especial e brinquei sozinha, a Marina, a sobrevivente, a vencedora. Bebi um gole e sorri.
porque pela primeira vez em meses o futuro parecia brilhante e nenhuma Camila do mundo poderia tirar isso de mim. 6 meses se passaram desde aquele dia fatídico. Meio ano de transformações profundas, não só na empresa, mas em mim. Minha rotina era completamente diferente. Acordava às 6h30, não mais às 5, e usava a hora extra para fazer exercícios ou simplesmente tomar café com calma. Minha equipe de compliance tinha crescido para 5 pessoas, todas selecionadas por mim. Implementamos um sistema de controles que se tornou referência no setor. A empresa estava, objetivamente, mais segura e transparente, e eu tinha sido a arquiteta disso. O relacionamento com Roberto permanecia cordial, mas distante, exatamente como estabeleci. Ele tinha, aos poucos, recuperado alguma competência em sua nova posição. Continuava trabalhando duro, provavelmente tentando reconstruir sua reputação. Ocasionalmente, trocávamos e-mails sobre questões operacionais, mas as longas conversas estratégicas nunca voltaram. E estava tudo bem, porque eu tinha percebido algo importante. Eu não precisava mais dele. Não precisava da validação, não precisava da proteção, não precisava da aprovação. Eu era minha própria líder agora. E essa independência era libertadora. Em uma ocasião, cruzamos no elevador sozinhos. Houve segundos de silêncio desconfortável antes que ele dissesse: "Você está indo muito bem, Marina." Todo mundo comenta. Sorri educadamente. "Obrigada, Roberto." E foi só. Quanto a Camila, ela tinha virtualmente desaparecido. Soube que se mudou para outra cidade, tentando recomeçar longe do escândalo. O divórcio tinha sido finalizado com Roberto, ficando com a maior parte dos ativos. Os filhos optaram por morar com o pai. Era um destino solitário para alguém que, em outro universo, poderia ter trabalhado suas inseguranças e mantido uma vida estável. Mas as escolhas têm consequências. Ocasionalmente, quando pensava nela, sentia uma mistura complexa de emoções. Não era ódio ou satisfação maldosa. Era mais próximo de uma melancolia filosófica sobre como os seres humanos podem se autodestruir. Mas o impacto mais profundo foi interno. Eu tinha mudado, fundamentalmente. Não era mais a secretária que colocava a cabeça baixa e trabalhava sem questionar. Não era mais a pessoa que evitava conflito a qualquer custo. Eu tinha descoberto uma força que não sabia que existia. A capacidade de me defender, de reunir evidências, de jogar o jogo quando necessário, de manter a calma sob pressão. E mais importante, tinha aprendido que minha lealdade e dedicação não podiam ser incondicionais, que eu devia, em primeiro lugar, lealdade a mim mesma, aos meus valores, à minha dignidade, à minha paz. Um dos momentos mais significativos aconteceu em uma conferência de compliance que a empresa me patrocinou em São Paulo, cerca de 4 meses após minha promoção. Era um evento grande, com profissionais de diversas empresas. Durante um coffee break, uma mulher mais velha, diretora de compliance de uma multinacional, se aproximou. "Você é Marina, da Tech Corp, certo? Seu nome está circulando. Ouvi sobre o caso que você expôs. Impressionante. Fiquei surpresa que a história tivesse viajado tanto. Obrigada. Foi desafiador." Ela sorriu. "Imagino. Mas você fez algo que muitas pessoas não têm coragem de fazer. Se posicionou contra a pressão imensa e não só sobreviveu, mas prosperou. Isso é raro e valioso." Conversamos por quase meia hora sobre carreira, sobre os desafios únicos que mulheres enfrentam, sobre a importância de criar sistemas que protejam denunciantes. Ao final, ela me entregou seu cartão. "Se algum dia você considerar novos desafios, me procure. Estamos sempre procurando líderes com sua integridade." Guardei o cartão, tocada. Não estava considerando sair no momento, mas era reconfortante saber que minha reputação tinha não apenas sobrevivido, mas sido fortalecida. Eu era vista como alguém de princípios, e isso significava o mundo. Na viagem de volta, olhando pela janela do avião, refleti sobre onde eu estava 1 ano antes, trabalhando incansavelmente, sendo invisivelmente indispensável, sem questionar desrespeito. E onde estava agora, em posição de liderança, sendo reconhecida nacionalmente, com voz, com poder para influenciar mudanças. As cicatrizes ainda estavam lá. Ocasionalmente, quando via conflitos no escritório, meu coração acelerava e ansiedades ressurgiam. Havia noites em que ainda sonhava com aquele momento, acordando com o coração disparado. Trauma não desaparece completamente. Mas eu tinha aprendido a gerenciar essas reações. Tinha começado terapia e continuava fazendo sessões regulares. Tinha entendido que cuidar da saúde mental era tão importante quanto cuidar da carreira.
e que não havia fraqueza nisso. Na verdade, era uma das decisões mais fortes que eu tinha tomado. Minha terapeuta frequentemente me lembrava: você transformou uma das piores experiências em um catalisador para crescimento. A maioria fica presa no papel de vítima. Você escolheu ser sobrevivente e depois protagonista. Um desenvolvimento inesperado foi na minha vida pessoal. Antes, eu praticamente não tinha vida fora do trabalho. Relacionamentos eram raros, porque eu não tinha tempo ou energia. Mas depois da promoção, com horários mais flexíveis e uma perspectiva diferente sobre equilíbrio, comecei a me abrir. Retomei contato com amigas negligenciadas. Voltei a fazer aulas de dança abandonada. E, surpreendentemente, comecei a namorar. Marcelo era advogado corporativo, tinha sido envolvido na investigação como consultor, e nos reencontramos meses depois. Ele conhecia toda a história, o que era alívio e desafio. Alívio porque eu não precisava explicar. Desafio porque ele vinha com noções preconcebidas. Quando te vi apresentando aquelas evidências, ele me disse em um dos primeiros encontros: pensei, essa mulher é uma força da natureza. Ri. Eu estava aterrorizada. Sim, mas você não deixou transparecer. Foi impressionante. Era estranho, mas bom ser vista assim. Como alguém forte, não apenas competente nos bastidores. Marcelo me desafiava a continuar crescendo, me incentivava a considerar metas ainda mais ambiciosas. Você tem potencial para muito mais que gerência, Marina. Estou falando de diretoria. VP. Você tem a combinação rara de competência técnica e liderança natural. Essas conversas me faziam pensar em futuros que eu nunca tinha considerado. 9 meses após o incidente, a empresa organizou um evento celebrando o novo programa de compliance que minha equipe tinha desenvolvido. Me pediram para fazer uma apresentação sobre transparência e integridade. Fiquei nervosa, mas também emocionada. Era minha chance de, indiretamente, contar minha história e inspirar outros. Subi no palco para mais de 200 pessoas. Respirei fundo. Há um ano, eu estava em uma posição muito diferente e passei por uma experiência que poderia ter me destruído, mas escolhi usar aquela experiência como combustível para a mudança positiva. Hoje, estou aqui para falar sobre por que é crucial que todos nos sintamos seguros para reportar irregularidades, para questionar práticas duvidosas, para nos posicionar contra comportamentos antiéticos. Continuei, falando sobre os novos sistemas, sobre canais de denúncia, sobre proteções, sobre a cultura de accountability. Mas cada palavra era carregada com minha história. E as pessoas sentiam. Via rostos atentos, alguns com lágrimas, outros acenando. Quando terminei, houve aplausos sinceros. E depois, dezenas de pessoas vieram falar comigo. Funcionários compartilhando suas próprias histórias. Outros agradecendo por ter tido coragem. Alguns dizendo que eu era inspiração. Foi avassalador e curativo. Eu tinha transformado minha dor em algo maior, em mudança que protegeria outras pessoas. Naquela noite, sentada na varanda com uma taça de vinho, olhando as luzes da cidade, refleti sobre a jornada, de secretária humilhada e empurrada, a gerente respeitada, de vítima de perseguição, a arquiteta de mudança, de mulher que chorou escondida, a líder que inspirava. Tinha sido um caminho tortuoso, doloroso, assustador, mas também transformador, fortalecedor, revelador. Eu tinha descoberto quem realmente era, e a pessoa que encontrei era muito mais forte do que eu soube. Peguei meu celular e escrevi uma nota para mim mesma. Você enfrentou o pior e emergiu vitoriosa. Nunca esqueça do que você é capaz. Você é digna, você é forte, você é suficiente. 1 ano exato após o incidente, recebi um e-mail inesperado. Era de Camila. Meu primeiro instinto foi deletar sem ler, mas algo me fez abrir. Era curto. Marina, sei que não tenho direito de entrar em contato e que você provavelmente me odeia. Não espero resposta. Mas depois de 1 ano de terapia intensiva, precisava dizer: você estava certa. Sobre tudo, eu estava errada, doente de insegurança e destruí vidas, incluindo a minha. Você não me devia nada, mas se defendeu com dignidade enquanto eu agi com crueldade. Espero que você esteja bem e feliz. Você merece. Desculpe. Sinceramente, Camila. Li 3 vezes. Não havia resposta adequada. Parte de mim ficou tocada. Outra permanecia cética. Decidi não responder. Não por crueldade, mas porque não devia a ela mais nada. Meu silêncio era minha resposta. Fechei o e-mail
e voltei aos documentos. Tinha uma apresentação importante para o conselho na semana seguinte sobre expansão internacional do programa. Tinha reunião com headhunters considerando meu perfil para posições ainda mais seniores. Tinha jantares com Marcelo, aulas de dança, sessões de terapia, tempo com amigas. Tinha uma vida plena, rica em possibilidades. Tinha orgulho do meu trabalho, respeito dos meus pares, amor próprio recuperado. E nada disso poderia me ser tirado novamente. Porque agora eu sabia algo fundamental. Meu valor não vinha de quanto eu servia aos outros, de quão indispensável eu era nos bastidores, de quão silenciosamente eu aguentava desrespeito. Meu valor era intrínseco. Vinha da minha integridade, da minha competência, da minha coragem, da minha capacidade de transformar a adversidade em crescimento. Olhei para a foto emoldurada na minha mesa, tirada na conferência em São Paulo, rodeada pela minha equipe após recebermos um prêmio de inovação. Estávamos todos sorrindo, orgulhosos, unidos. Era uma imagem tão diferente daquela secretária solitária que eu costumava ser, invisível, exceto quando necessária. Peguei a moldura e olhei mais de perto para meu próprio rosto. Havia algo diferente nos meus olhos. Não era só felicidade, era conhecimento. O conhecimento de quem passou pelo fogo e saiu forjada, de quem enfrentou o pior e escolheu não se tornar amarga, mas sim mais sábia e compassiva, de quem aprendeu que às vezes a única pessoa que pode salvar você é você mesma, e que isso não é egoísmo, é sobrevivência, é amor próprio, é a coisa mais corajosa e necessária que você pode fazer. Obrigada por ter acompanhado toda essa jornada comigo. Se essa história tocou você de alguma forma, se te fez sentir que também pode superar suas batalhas, deixe seu like. Se você conhece alguém que precisa ouvir que é possível sair mais forte de situações impossíveis, compartilhe. E se você tem sua própria história de superação, comente aqui embaixo. Vamos criar uma comunidade de pessoas que se recusam a ser definidas pelos piores momentos e que escolhem ser protagonistas das suas próprias histórias de transformação. Se inscreva no canal porque continuaremos trazendo relatos inspiradores de pessoas que, como você e eu, descobriram forças que não sabiam ter. Até a próxima história. E lembre-se, você é mais forte do que imagina.